Tá ouvindo o programa Boa Tarde Super Tarde com Bispo Jonas, fazendo a sua alegria de verdade. Bispo Jonas, Boa Tarde Super Tarde, Boa Tarde Super Tarde. Bispo Jonas, fazendo a sua alegria de verdade. Reflexão do dia. Bom, gente, agora são 16 horas e 33 minutinhos. E a nossa reflexão de hoje tem como tema três lições do cego de Jericó. Vamos estar aprendendo aí, nesta palavra, 3 lições com o cego de Jericó. Com base lá no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46 ao versículo 52, nós vamos meditar a partir destes versículos do capítulo 10 do livro de Marcos, repito, a partir do versículo 46 ao 52. Aos 52. Olha, de repente, à beira do caminho, aparece Bartimeu, cego e mendigo, que foi acomodar-se no lugar exato onde passavam os peregrinos. Nesta época do ano, o povo é mais generoso e o cego esperava receber mais esmolas. Sabe a estratégia para conseguir e por isso está ali, em seu lugar de trabalho. É curioso que nos dê o nome do cego, Bartimeu. Isto só ocorre nos primeiros relatos de vocação, os chamados por Jesus ao discipulado têm nome próprio. Ao contrário, quando se trata de milagres, ao menos neste evangelho, nunca se dá o nome exato. Neste caso, nunca se dá o nome exato. Neste caso, nenhuma outra pessoa curada no Evangelho foi descrita com tanto detalhe. Uma vez mais notamos, isto ocorre normalmente com as pessoas que vão ser chamadas ao discipulado. Você tem algumas referências aqui, por exemplo, capítulo 1, versículos 16 a 20, 2, versículo 14, capítulo 16 a 20, e depois vem aqui do 2, versículo 14, são algumas informações. A rotina do mendigo se rompe e para sempre
quando tem a informação e descobre que muito próximo dele está Jesus. Capítulo 10, versículo 17. Essa informação. A superação de obstáculos. Bartimeu enfrenta obstáculos. Além de suas duas primeiras limitações, a cegueira e a indigência. A cegueira e a indigência. É reprimido para que se cale. Está no versículo 48 do capítulo 10 do livro de Marcos. É visto como alguém que não tem valor para os demais, como a criança que perturba a dignidade do mestre. Está no versículo 13 do capítulo 10. Ele é a imagem do que entra no reino despojado, abandonado, com a absoluta confiança na esperança e na palavra de Jesus. E a diferença do homem rico que exibe santidade. Capítulo 10, versículo 20 do livro de Marcos, continua a trazer informação acerca deste cego. O mendigo se apresenta como pecador, contrito, como alguém que afastado da comunhão com Deus, mas que suspira por tê-la. O despojamento, por tê-lo despojamento, e ainda mais radical quando faz dois gestos. Primeiro, ele grita. Esse é o primeiro gesto. Ele grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Já no segundo gesto, ele joga o manto. 10 e 50, capítulo 10, versículo 50. O manto é o maior bem de um pobre, o único que tem. Aí nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, lá do livro de Êxodo 22, 25, 26, né? É sua proteção para a noite, seu abrigo para o frio, seu recipiente para a esmola. É o contrário do homem rico, relutante ao seguimento, precisamente por este obstáculo. 10 e 22 do livro de Marcos. É a imagem viva do que deixa tudo para seguir a Jesus. Capítulo 10, versículo 28. E dá um salto e vem até Jesus. Está no capítulo 10, versículo 50, parte B do versículo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele dá um salto, né? E vem até Jesus. Seu salto, inauditos para um cego, é um gesto de confiança total, expressão de apoio na palavra de Jesus. Glória a Deus. Então veja só, queridos,
São essas 3 atitudes aqui que nós aprendemos, né? Por exemplo, o cego ele grita, o cego ele joga o manto, no terceiro atitude ele dá um salto e vem até Jesus. Então ele aproveita aquele momento, né? Aquela oportunidade que talvez ele não teria uma outra igual àquela, e o que tinha de fazer por meio da fé, da oportunidade, ele fez, né? Quando ele toma ciência de que Jesus estava ali por perto, passando ali por perto, a primeira coisa que ele fez foi gritar, chamar a atenção. O grito significa chamar a atenção de Jesus, né? Ele chama a atenção de Jesus, citando o nome Filho de Davi, né? Ele chama a atenção de Jesus quando ele usa a sua primeira atitude, né? A sua primeira lição que ele nos dá é exatamente isso aqui, chamar a atenção de Jesus. Ele grita: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Chama a atenção de Jesus para a sua situação, para aquilo que ele vivia até então naquele momento, né? Depois ele joga o manto, se desfaz do manto. Nós já falamos aqui um pouquinho sobre o manto, né? E na terceira atitude dele, que nos ensina a nos dar lição, né? Dá um salto e vem até Jesus. Imagina um cego dando um salto aí, sem saber onde que vai colocar a planta dos seus pés. Mas ele deu aquele salto com base naquilo que ele acreditava. Se é Jesus, essa é minha oportunidade. E o próprio Jesus, num texto, a gente lê o texto lá, nós não lemos o texto, mas lá Jesus pede que ele venha até ele, né? Então ele dá um salto e vai até Jesus. Interessante que nesse texto, a gente não lê o texto, mas você pode ler, quando você estiver meditando nessa palavra lá no nosso canal, lá o Jesus pergunta o que ele quer, que tu queres que eu te faça. Então Jesus, às vezes Deus tem esse cuidado, que ele sabe das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa, mas ele quer agir de acordo com aquilo que nós declaramos que é a nossa necessidade, é aquilo que a gente precisa. E ele disse que queria ver de novo, né? E Jesus dá a visão àquele cego, que a partir daquele momento passou a ver e passou a seguir Jesus. Então eu quero deixar essa mensagem de reflexão para você, que você possa, dessa reflexão, tirar ao seu favor encorajamento, ter encorajamento como o cego teve, se sentir encorajado de fazer coisas que talvez até então ele não fazia, né? Dar aquele grito para chamar a atenção, enquanto as pessoas repreendiam, né? Ou seja, não incomoda o mestre, ele não deu ouvido àqueles que o repreendiam, e sim, ele estava focado no que ele queria, era chamar a atenção de Jesus. E ele continuou gritando pelo Filho de Davi, e que o Filho de Davi tivesse misericórdia dele, né? Então aí é uma das primeiras, mais lindas atitudes dele nesse texto. E a outra, ele se desfaz do manto, depois ele dá um salto e vai ao encontro de Jesus. Muitas vezes nós precisamos tomar algumas atitudes que demonstrem a nossa fé, a nossa confiança naquele que pode fazer alguma coisa por nós. E Jesus pode fazer todas as coisas pelas nossas vidas. Eu fico tão maravilhado quando a gente observa aquela passagem bíblica que está nos evangelhos, me parece que de João, parece que é João 14, me parece que é a partir do versículo 12 em diante. Se não for, já embora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, por favor, para poder encerrar a nossa reflexão. Ainda tem um tempinho aqui, então deixa eu só ir aqui para a Bíblia, bem rapidinho aqui, eu saio daqui para ir para a Bíblia, só para compartilhar isso aqui com você. E me parece que é o versículo 14, quando ele trata exatamente
do nome de Jesus, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para confirmar certinho para você. A Bíblia, eu estou aqui na Bíblia, então vamos lá para o Evangelho de João. Deixa eu sair aqui. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Vamos ver se eu consigo sair daqui para a gente compartilhar com você essa informação, como é linda. A gente observar o poder que há no nome de Jesus. Evangelho de João, pronto, cheguei lá no Evangelho de João, capítulo, se não me foge a memória, 14, a partir do versículo 12, é isso mesmo, mas eu vou ler só o 14. Olha, se pediste alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui no caso, nós pedimos alguma coisa para Jesus, em nosso favor, em favor de alguém, ele diz, eu farei. Né? Imagina aquele cego que ele teve a oportunidade de estar frente a frente de Jesus. Ele pediu para o próprio Jesus aquilo que ele necessitava, aquilo que ele precisava. E prontamente foi atendido. Então esse Jesus, ele continua à disposição, tanto minha quanto sua. Né? Basta que a gente busque no nome dele. Peça no nome de Jesus que isso irá acontecer, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é poderosa. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra de Jesus não passará sem que se cumpra. Ela é fiel, ela é verdadeira. Glória a Deus.